Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória ao nosso Deus por esta chance que nos deu, nós estarmos aqui, que sentimos a sua presença, né? A sua unção, a sua graça sobre a nossa vida, esses louvores que encheram a nossa alma de alegria, de paz, né? De regozijo, e sabendo que tudo passa, né? Tudo passa. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Amém? Quem é de Deus permanece, porque quem é de Deus é plantado, né? Quem é de Deus, ele tem as suas raízes, e as suas raízes são profundas, né? É igual o Salmo de número 1, que o crente leal, o crente fiel, é semelhante a uma árvore plantada junto aos ribeiros, junto às estações das árvores, junto ao ribeiro, porque a árvore que é plantada junto ao ribeiro pode vir essa sequidão que está aqui, ó, tudo seco, tudo queimando, mas as suas raízes são profundas, são perto de um manancial, louvado seja Deus. E as nossas raízes estão bem profundas diante da fonte que descebenta a nossa sede espiritual, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Eu já senti a presença de Deus. Vamos para nosso estudo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo número 5, vamos finalizar hoje, graças a Deus, o capítulo número 5. Louvado e agradecido seja o nome de Cristo para sempre. No versículo de número 11, o zelo apostólico de Paulo, o zelo por defender a sua convicção. O homem que não defende a sua convicção não serve para nada. Gostei da sua convicção, é mais ou menos por isso aqui que nós vamos tratar hoje. O homem que não defende a sua convicção, que não defende a sua crença, a sua fé, ele é apenas mais um passageiro por esta terra, como folha seca. O vento sopra, leva de um lado para o outro. Vejo Mardoqueu na Pérsia, ali sendo um homem que estava trabalhando na Pérsia, e passava um homem diante dele, todo prepotente, todo arrogante, e ele não se inclinava perante esse homem, porque esse homem tinha autoridade. Todos que estavam ali na Pérsia deveriam obedecer. Quando ele passasse, tinha que se curvar, Era uma ordem real. E se Mardoqueu se curvasse, não teria nenhum problema, não estava adorando ninguém. Mas o problema disso aí é que Mardoqueu servia ao Deus vivo, e esse cidadão detestava o Deus de Mardoqueu. Detestava. Tem muita gente que nos detesta por causa do nosso Deus. Só que muitos se esquecem que nós temos convicção. Nós não estamos aqui porque foi um acidente de percurso, ou porque fizeram uma lavagem cerebral, não tem nada disso. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos convenceu. Não é verdade, meu filho? O Espírito Santo nos convenceu de estarmos aqui. E Paulo vai defender o seu ministério aqui, o zelo apostólico de Paulo. Veja só o que diz o verso de número 11. Todos nós que estamos aqui, alguém que está aqui nasceu no berço cristão? Nenhum que está aqui. Eu vim da macumba, essa é a grande verdade, do Santo Espírito.
E Deus me livrou disso aí. E muitos aqui não nasceram no berço cristão, como Paulo também não nasceu no berço cristão. Aqui ele faz um contraposto da sua vida cristã e da sua vida antes de ser cristão, e ser um perseguidor, um zeloso pela lei. E aqui ele dá e ele defende com clarividência o seu pensamento bíblico. Veja só o que diz o verso 11. Viu como foi difícil? Com clarividência. Versículo de número 11. Tem que rasgar o português de vez em quando, né? Versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos, olha o que Paulo fala, nós persuadimos os homens à fé. Paulo insistia na sua convicção e persuadia a outros a aceitar a sua fé. A sua fé, ela é o bem mais valioso que você tem. É a sua fé, é a sua convicção, é a sua crença no seu Deus, não é isso? O bem maior teu é Deus, como o bem maior de Jó foi Deus. Quando o arqui-inimigo da alma de Jó, o arqui-inimigo de tua alma, acusou Jó de ser um homem prepotente e arrogante, porque ele tinha. O inimigo mexeu nos bens do ungido do Senhor, mas o ungido continuou na sua convicção. Aleluia. O inimigo tocou na família de Jó, tocou nos seus filhos queridos, matou os seus filhos queridos, e Jó se manteve íntegro na sua convicção, e não blasfemou e adorou o Senhor. A maior bênção da tua vida é a tua fé. Você tem persuadido outras pessoas a acreditar na sua fé? Você tem falado que Jesus ainda cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma? Um menino numa oficina mecânica, um menino de 16 anos, falou para o irmão: olha, meu tio é pastor, leva lá. E o camarada foi a última coisa que ele procurou. Ele procurou no centro espírita, ele procurou no benzedor, ele procurou na macumba, ele procurou na igreja católica, procurou em tudo quanto é lugar. E um dia ele desesperado e começou, aí ele lembrou, o Espírito de Deus falou com ele e mostrou o menino que trabalhava com ele. Aí ele foi conversar com o menino e falou: meu tio é pastor. Sabe o que aconteceu? Ele levou a mulher dele e ele foi, o que aconteceu? Ele acabou se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, e a mulher dele foi liberta pela glória de Deus. Convicção. Um menino de 16 anos pregou. Sabe quem é esse menino hoje? É um tenente da polícia militar. A convicção. O menino pregou de 16 a 17 anos e hoje o menino é tenente da polícia militar. Você pode dar um valor de pessoas. Convicção. Crença. A irmã aqui louvou de Zaqueu, ou de Zaqueu não, de Naamã, mas tinha uma convicta lá dentro da casa de Naamã. A Bíblia fala que uma menina de 12 anos estava lá dentro da casa de Naamã, servindo a senhora de Naamã. E Naamã, o todo-poderoso primeiro-ministro da Síria, né? O homem mais poderoso da parte do rei, estava lá, leproso dentro de casa e herói nacional. Lá fora, bela viola, dentro de casa aquela sacola, né? Herói nacional, mas dentro de casa leproso. Mas uma menininha falou: olha, se ele for lá em Samaria, se ele for lá e atravessar o Rio Jordão, vai estar o profeta Eliseu, e Eliseu o curará. Louvado seja Deus, glorificado é o nome de Jesus. Qual é a sua convicção? O homem sem convicção ele é morto, né? Ele só crê naquilo que a ponta do nariz dele está vendo, só nisso. E Paulo está dizendo claramente aqui que
E sabendo que o temor deve ao Senhor, que as pessoas devem ter temor ao Senhor, e ele persuadia os homens na fé. Mas somos manifestos a Deus. Paulo fala que seu ministério é manifesto a Deus, e espero que a vossa consciência sejamos também manifestos. Paulo está cobrando aqui a igreja, Paulo está cobrando os crentes. Ele está dizendo que o ministério dele é manifesto diante de Deus, e ele roga que a consciência daquelas pessoas ali que ele estava ministrando reconheça ele também como ministro do Deus vivo. Você tem reconhecido os ministros do Deus vivo? Que ministram na sua casa, que ministram na sua família? Aleluia! A menininha ministrou lá, a menininha pregou, teve que ir lá em Samaria. Lá vai o primeiro-ministro todo-poderoso para Samaria. O profeta nem olhou na cara dele. Esta é a grande verdade. Usou ainda o interlocutor. Vai lá e fala para ele: se quiser, mergulhe lá no Jordão. E o cara ficou bravo, dizendo: como pode lá em Havana tem rios limpos, de águas limpas e claras, me mande para esse rio de águas curvas e escuras. E o cara falou: meu Senhor, o que te custa mergulhar e fazer como o profeta do Deus vivo mandou? De tanto estar com ele desceu às margens do Jordão, e ali deu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo para completar a perfeição. Ele voltou, ele emergiu na água, se emergiu. Quando ele voltou, a sua pele estava como a pele de um jovem, louvado seja Deus, renovada. Amém? Porque alguém pregou. E se você não pregar, como é que faz? Paulo aqui está pregando, Paulo está insistindo, né? Isaías ouviu a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem é que vai pregar? Quem é de ir por nós? Isaías viu aquela visão gloriosa, o seu pecado sendo purificado, o serafim descendo com a brasa viva do altar, tocando os lábios dele, o pecado foi removido. Ele se encheu de alegria, se encheu de gozo, e quando ele ouviu a voz do Senhor, falou: Senhor, envia-me a mim. Amém? Você tem se colocado à disposição do Senhor para fazer a obra de Deus? Se você se colocar à disposição, eu tenho uma boa informação para te dar nesta noite: Ele vai derramar o seu Espírito na sua vida, e na sua família. Glória a Deus. Então Paulo está dizendo claramente que ele prega, ele persuade aos outros a fé, e ele diz que é manifesto a Deus. Nós somos manifestos a Deus, e espero que a vossa consciência sejamos também manifestos, e vocês reconheçam também o nosso ministério, a nossa labuta, o nosso labor, trabalhando na obra de Deus. O versículo de número 12: porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas dando-vos ocasião de vos gloriares de nós. Vou ler de novo 12: porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas dando-vos ocasião de vos gloriares de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência. Tem muito que se gloria na aparência e não no coração. Não é verdade? Então Paulo está contestando aqui, está pondo um contraponto entre o judaísmo e o cristianismo. Que o judaísmo é a lei que Deus deu a Moisés, e os fariseus fizeram uma mistura, e esse judaísmo contaminou muita gente, né? E aqui Paulo está colocando a sua posição teológica. Paulo está aplicando, que ele claramente está dizendo que ele prega a palavra por convicção, né? Não por aparência, mas de coração. Deus não avalia a aparência do homem. Deus não está ligando para a aparência. Deus não está preocupado com a casa que você mora. Deus não está preocupado se você é um empresário
bonitão da cidade, ser o maior pregador da cidade, certo? Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com essas coisas. Deus não está preocupado com a aparência do homem. Deus está preocupado com o que está dentro do seu coração. Deus está preocupado com a adoração. A briga de Satanás com Deus é por causa da adoração. É o que ele falou lá em Isaías 14: subirei às mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono ao norte e serei semelhante ao Altíssimo. Né? Por esta palavra de rebelião, ele foi lançado para trás. Miguel com a sua espada inflamada, e os anjos, por ordem do Altíssimo, jogaram todos eles e precipitaram eles aqui para a terra. Essa é a grande verdade. As regiões celestiais estão contaminadas de demônios. Essa é a grande verdade. É uma epidemia, uma pandemia de demônios. Só que também existem os anjos de Deus que trabalham em prol do Senhor. Então Paulo está dizendo que Deus não aceita a aparência de homem, mas Deus, ele olha para o coração, né? Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos ocasião de vos glorificar de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência. Porque tinha uns caras lá no meio. Essa é a grande verdade. Sempre vai ter os tipos cujo no meio, né? Sempre vai ter o contraposto no meio, né? Para resistir ao Evangelho. Quando Moisés estava lá diante de Faraó, Faraó chamou os magos, Janes e Jambre, e eles resistiram a Moisés. A Bíblia fala claramente: esses resistiram a Moisés. Então, tem aqueles que resistem o Evangelho puro, o Evangelho genuíno. Aqueles que se gloriam na aparência e não no coração. Porque o tal do Samuel, por ter sido um dos maiores profetas, um dos maiores, isso é incontestável. Você colocando Moisés, você colocando Elias, Samuel está no mesmo patamar entre Moisés e Elias, está no mesmo patamar. Essa é a grande verdade de profeta, na categoria dos maiores profetas: Samuel, Elias e Moisés. Samuel chegou na casa de Jessé, bateu os olhos do cara, cresceu os olhos. Essa é a verdade. O cara é bonito, o cara é grandão, o cara trabalha no exército. É esse aí. É esse. Esse é o capitão, o chefe. E Deus falou: Samuel, não atentes para a sua estatura, não atentes para a sua beleza, porque eu vejo o coração, eu sei o que está dentro do coração. Esse aí eu tenho rejeitado. O homem olha a aparência, mas eu olho o coração. Você serve a Deus do quê? De aparência do coração. Você faz a obra de aparência do coração. Você faz a obra para Deus ser glorificado ou para você ter louvor? A sua oferta é para Deus, é para o homem ver a sua oferta? Você faz a obra de Deus para que o homem veja que você está fazendo a obra de Deus, ou você está fazendo a obra de Deus para que o nome de Jesus seja glorificado? Faça isso, querido. Faça isso, minha querida. Porque você encontra lá louvor diante do Altíssimo, diante do Todo-Poderoso, diante do grande El Shaddai. Aleluia. Glória a Deus. Deus não aceita aparência. Os falsificadores da palavra, aqueles que mentem para tomar ocasião, tomar proveito da obra do Senhor. O verso de número 13, isso aqui é muito lindo, viu? Vou ler bem aqui o verso. Porque se enlouquecemos, ô doido, tu tá doido? Minha mãe falava assim: tu tá doido? Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vocês, porque nós somos o ministrador da boa obra de Deus.
né? Se somos loucos, somos para Deus. Se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o raciocínio lógico, é para manter a ordem aqui no meio da congregação. Aqui, quando Paulo fala assim, enlouquecemos, é que Paulo era um homem de muitas letras, né? Paulo era um homem de muito conhecimento, muito conhecimento. Então, esses contrapontos aqui contra Paulo, essas pessoas que se levantaram contra seu ministério, lhe acusavam das letras, né? Porque Paulo, quando foi encaminhado para Roma e apelou para César, a Bíblia fala que ele estava num tribunal, e ali estava o rei Agripa e o governador Félix. E ali Paulo pediu permissão para falar, e foi dada a permissão, e Paulo começou a discursar. A Bíblia fala que o rei Agripa, sua mulher, era judia, né? Era de origem judaica, e o governador Félix era romano. E ali Paulo, dando a sua oratória, pregando a palavra, aí o governador gritou no meio do cenário onde eles estavam, do salão, dizendo: Paulo, estás louco! Paulo, estás louco! As muitas letras te fazem delirar. As muitas letras te fazem delirar. Aí, na sua habilidade, no seu respeito à autoridade, Paulo: potentíssimo Félix, eu não estou louco. É o Espírito de Deus da minha vida pregando. E o rei Agripa, vendo a persuasão de Paulo, dizendo: porventura você está me persuadindo a ser um cristão como tu? E ele, na sua ousadia, falou: não somente ao Senhor, mas todos que estão diante desse tribunal, sirva o mesmo Deus e o mesmo Cristo que eu sirvo, exceto essas cadeias. Eu quero que todos sirvam ao mesmo Cristo, aleluia, o mesmo Deus que eu sirvo. Aleluia. Qual é a sua convicção, meu filho? A sua convicção é o quê? Aleluia. Você é o quê? Você é um homem de Deus ou você é o quê? Eu fico na minha convicção. Aonde eu vou, eu sou do mesmo jeito, em qualquer lugar. De qualquer jeito, eu sou doido em qualquer lugar, mas a minha convicção é uma: Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu testemunho em todo lugar. Onde abrir, eu falo que Jesus é o meu Senhor, é o meu pastor, crente com orgulho, feliz por ser um crente em Cristo, feliz. Eu encho a boca, o maior orgulho é a minha fé, a maior riqueza que eu tenho é a minha fé. Eu não troco minha fé por nada, e há 32 anos eu menciono isso com muito orgulho, com muita satisfação. Agora eu estou ficando mais velho, agora eu vou ficar mais orgulhoso ainda. Agora eu vou defender, daqui para frente, aí eu vou defender. Agora eu não desisto mais, né? Porque a fé, ela vai nos levar a ver o sobrenatural. A fé vai fazer você enxergar as coisas incríveis, aquilo que você não pode ver. Através da fé, no nome do Senhor Jesus Cristo, as portas se abrirão, aleluia. Através da fé, no nome do Senhor Jesus, os enfermos serão curados através do teu ministério, aleluia. Através do nome do Senhor Jesus Cristo, os demônios serão subjugados em nome de Jesus, aleluia. Através da sua convicção, aleluia. Então, tem gente que fala: o homem é louco, a mulher é louca, mas é lógico, louco por Cristo, né? Cristo é o nosso tesouro, Cristo é o nosso pastor, é o nosso rei, é o bispo de nossa alma, aleluia. Olha o verso 14: porque o amor de Cristo nos constrange, nos constrange. O amor de Cristo, quando ele bate e o cara abre, é irresistível. A graça é irresistível. Paulo defendia de uma tal maneira porque o camarada foi cheio da razão para fazer assim o seu trabalho. E no meio do caminho vem aquele clarão e aquela luz forte, mais forte do que o sol no meio-dia, e o camarada cai, e ali é aquela voz em fala hebraica, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Aleluia. Saulo ia fazer o quê? Ia prender as irmãzinhas, ia prender as criancinhas, os velhinhos. A igreja tinha permissão, tinha carta, tinha o seio da autoridade, né, sacerdotal para prender, às vezes para bater, para judiar. Aleluia. Cristo falou: você está me perseguindo, você está tocando no meu pequenino, você está tocando em mim, rapaz. Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, meu filho. Não adianta mexer, não, você vai se machucar. Aleluia. Depois que ele ouviu aquela voz, ele todo trêmulo, a Bíblia fala, ele todo trêmulo, dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Aleluia. O próprio Cristo apareceu nele como um abortivo, como um derradeiro dos últimos apóstolos, né? Apareceu a Paulo para sacramentar a obra de Cristo aqui na terra, e hoje esta obra, através deste homem, está aqui nesse país, em nome de Jesus. Porque através da obra de Paulo, e no espaço de 2 anos, a Ásia ouviu a palavra de Cristo, e depois espalhou por toda a Europa, e chegou em todos os continentes, até aqui nos nossos dias. A palavra de Deus, através desta palavra aqui, deste homem que caiu do cavalo e se levantou e montou nas asas do querubim para fazer a obra de Deus. Amém? Melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, né? Porque o homem tem um braço de carne, o homem tomba, mas o Senhor não. O irmão, o presbítero Michael, o ano falou: elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Porque Ele não deixará vacilar o teu pé. Aleluia. Aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda não pesideja, não tosqueja. O guarda de Israel, ele guarda a tua entrada e guarda a tua saída, desde agora e para sempre. Você pode glorificar Deus por isso. Tem guardado a sua vida, tem guardado a sua família, tem te escondido em seus esconderijos santos. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Altíssimo para todos sempre. Aleluia. Tem nos escondido nos seus esconderijos santos. Aleluia. Aquele que te guarda, ele não dorme, ele tem obra para realizar na sua vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo que todos morreram. O que isso quer dizer? Se o amor de Cristo nos constrange, ele está dizendo: se um morreu, em sequência todos morreram. Quem morreu aqui dando glória a Deus? Você morreu? Você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Nós morremos para o mundo e nós nascemos para Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer. Porque Paulo está falando do tempo dele antigo no judaísmo, e agora ele como cristão. Porque Cristo morreu por todos e, consequentemente, todos morreram. O batismo simboliza o quê? Um sepultamento, não é isso? Ou seja, a pessoa, o velho homem, a natureza adâmica, o velho homem com a sua natureza perversa, pecaminosa, ela é lançada e emergida no fundo das águas. E após o seu sepultamento no fundo das águas, ele é submergido, ele é levantado novamente, ele é ressuscitado, ele morre ali, o velho homem, e nasce a nova criatura. Quem é nova criatura que dá glória? É nova criatura? Aleluia. Eu sou uma nova criatura. Para a glória de Deus, para a glória do nome de Cristo, nós somos nova criatura daquele que nos amou. Aleluia. Esse que ele morreu por todos, no verso de número
15. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Se Cristo morreu por nós, nós não temos que viver para nós, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hoje a nossa vida pertence a Deus. Hoje nós vivemos em Cristo. Cristo é a nossa referência. Então Paulo está dizendo: se ele morreu por todos, para que os que vivem em Cristo não vivam mais para si. A sua vida não te pertence mais. Você já viu um camarada falando assim? A vida é minha. Já viu os textos falando assim? A vida é minha. Que é seu poxa? A vida é minha. Eu falo da minha vida que eu quero. E aí? Foda, já era. Eu vi um esportista famoso, para mim é um otário, né? Só é esportista, mas não passa de um otário. Um otário besta, até que a palavra é bonita. Ele falou assim: eu sou o capitão do meu destino. Eu sou o capitão do meu destino. E sou o Senhor da minha vida. Eu que faço o meu destino. Eu falei: mas tu é uma besta, né? É um esportista muito famoso, mas não é besta. É uma mula quadrada, né? O ignorante espiritual, né? A mula de Balaão é mais inteligente do que ele, porque a mula de Balaão viu um anjo, né? Olha só, eu sou o capitão do meu destino, né? Eu faço. Você faz o que, rapaz? Hoje o apóstolo Paulo fala no livro dos Gálatas, né? Hoje nós estamos mortos, mas já estou crucificado com Cristo. A vida que vivo hoje na carne quer dizer, não vivo na carne, mas vivo na fé do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, a qual morreu por mim, se entregou por mim. Hoje a nossa metodologia é Cristo, né? Hoje a nossa teologia é Cristo. Ô besta, para de ficar falando de Calvino, para de ficar falando de Hermínio, para de ficar falando de Lutero, para de ficar falando de Wesley, né? De metodista, de batista. Hoje nós não temos mais essas coisas. Hoje nós vivemos a mente de Cristo. A nossa teologia é a teologia da doutrina dos apóstolos, é aquela conservação bíblica no partir do pão, na comunhão e na oração, louvado seja. Essa é a doutrina do crente, a doutrina neotestamentária, a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Então nós morremos para este mundo e vivemos para Cristo. O versículo número 16. Assim que daqui por diante, daqui para frente, né? Doravante, vai para frente, entendeu? Ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. É difícil de interpretar isso aqui, não é difícil. Você chega para o camarada que ele não tem conhecimento bíblico e fala assim: você precisa aceitar Jesus. Eu já tenho Jesus. Ele não é assim dos caras? Isso aqui é carne. Eu já tenho Jesus. Você já tem mesmo, miserável? Tem, então tá bom. O miserável bebe cachaça, usa droga, né? O miserável se despeja diante das imagens de escultura, dá a bênção para A, dá a bênção para Deus, clama A. Como que conhece Jesus? Aí não conheceu. Então, Paulo está querendo dizer isso aqui. Ainda que daqui por diante ninguém conheceu segundo a carne. Não é pela carne, é pelo Espírito. Se você está aqui é pelo Espírito. O Espírito te convenceu que você precisa de Cristo. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Porque hoje nós reconhecemos a Cristo e temos
os seus atributos na nossa vida, não temos? Temos ou não temos atributos de Cristo? Hoje o camarada te fala uma coisa atravessada, às vezes você quer deixar o velho homem, querer catar ele, aí você lembra de Cristo. Aí você fala, Jesus tem misericórdia, né? Não é assim. Hoje nós vivemos com razão, hoje vivemos com inteligência. Antigamente nós vivíamos como um animal irracional, né? Qualquer coisinha era motivo para mandar, né? Hoje não. Hoje nós conhecemos a Cristo pela fé, reconhecemos que temos o Espírito Santo na nossa vida, reconhecemos que temos uma congregação na qual nós prestamos o culto ao Senhor, a qual Ele estabeleceu, a qual Ele deu ordem, né? E sobre esta pedra, Petros, que é Pedro, sobre esta pedra, pedra pequena, sobre essa rocha maciça, e tu és Petros, tu és Pedro, e sobre esta rocha maciça, edificarei a minha igreja, sobre eu mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo é o cabeça da igreja, o dono da igreja é Cristo, o teu dono se chama Jesus de Nazaré, Ele é o teu dono, Ele é o teu pastor, Ele é o teu Deus, Ele é aquele que governa os teus pensamentos, a tua vida, e é Ele a qual você espera todos os dias da tua vida. Espera todos os dias da tua vida. Ele é o cabeça da igreja, e Ele deu autoridade sobre a igreja. Ele constituiu presbíteros na igreja, Ele constituiu evangelistas na igreja, Ele constituiu doutores na igreja, Ele constituiu pastores na igreja, e Ele colocou na igreja os seus sacerdotes. E a Bíblia fala: o que é ligado na terra é ligado no céu, e o que é desligado na terra é desligado no céu. A igreja ainda está na terra. É por ela que Deus fala. Não tem outro meio de interlocução a não ser através da igreja, porque ela é a multi. Não está escrito? O que é multi? Vários. A multiforme sabedoria de Deus, conhecida dos principados, das potestades. Os demônios conhecem a igreja, os demônios te conhecem, e eles não tocam em você. Sabe por quê? Porque você tem a marca de Cristo na sua vida. Aleluia. Por que não destrói a sua família? Porque você está lá humildezinho de joelho, dependendo do Senhor. Aí Ele guarda a tua entrada e guarda a tua saída. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Louvado seja o nome de Cristo. O versículo 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, quem é que está em Cristo aqui? Dá glória a Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. O que você fez lá atrás, antes, passou. As coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Muitas vezes temos ventos contrários soprando no nosso pensamento, querendo mudar aquilo que Cristo construiu no bem. Muitas vezes umas vozes contrárias, querendo mudar aquilo que Cristo já fez. Mas não dê vazão para os ventos, para os pensamentos contrários que vêm, porque isso é o inimigo soprando, porque Cristo já te fez uma nova criatura. Você pertence a Ele. Profetize. Você é dele, a sua família é dele, para a glória de Deus. E tudo provém de Deus, verso 18, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. Agora Paulo está dizendo que antes ele estava separado de Deus. Quando ele foi lá no caminho de Damasco para atacar o povo, ele achava que ele tinha Deus. Ele achava que ele tinha. Mas agora ele está falando que ele não tinha. Essa é a verdade. Agora é o ministério da reconciliação. Jesus nos reconciliou, né? Jesus, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, Ele nos comprou. Não é verdade?
Ele nos comprou. E a Bíblia fala que Ele nos reconciliou. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Você levante a mão e glorifique, porque Ele merece. Aleluia. Ele te reconciliou. Ele pagou a dívida. Aleluia. Você imagina você no tribunal, né? Para ser condenado. Já está condenado praticamente, só falta o juiz bater o martelo. Aí entra um advogado bem perito no assunto e começa a sua homilia, começa a falar na sua narrativa, né? Dando a sua introdução ali e tal. Daqui a pouco o acusador, que é o promotor, começa a acusar e o advogado começa a falar contra o promotor, e o promotor acusando o advogado defendendo. Daqui a pouco o advogado convence o juiz e o juiz fala: está decidido, esse aí está absolvido. Foi o que aconteceu com sua vida. Satanás ia te matar. Aleluia. O bicho veio buscar o corpo de Moisés, meu irmão. O bicho veio buscar o corpo de Moisés. Você vê o que o bicho é? Moisés morreu lá no monte Nebo. E a Bíblia fala que ele veio, ele é a comitiva dele, veio com a comitiva para pegar o corpo. Aí Deus falou: Miguel, meu filho, desça. E Miguel parou diante dele lá e falou: pega a placa. E Miguel falou para ele: eu não tenho autoridade contra ti, porque a tua patente é maior que a minha, mas todavia eu te repreendo no nome do Senhor. Miguel catou e levou e sepultou. Deus sepultou Moisés, e o diabo não sabe até o dia de hoje, e ninguém sabe. Essa é a verdade. Porque Moisés ressuscitou, Deus levou ele para o céu, para aparecer no monte da transfiguração com Elias. Elias foi arrebatado. Então, Deus quer reconciliar o homem com Ele. É momento de reconciliação. Isto é, verso 19: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aí o cara: não tem mais jeito, isso aí já está. Não, tem jeito sim. Enquanto o miserável está vivo, tem jeito, viu, miserável? Tem jeito para você. Tem jeito, o cara passa a pior tranqueira, né? Se ele se arrepender, irmão, de coração, se humilhar, o Senhor vai perdoar ele. E Jesus vai reconciliar ele. O sangue de Cristo limpa ele. Mas é preciso abrir o coração para que Deus venha perdoar o homem e perdoar a mulher. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, verso de número 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Aqui tem embaixador de Deus nessa noite? Tem? Você é embaixador de Deus. Você é pregador do Evangelho. Que está na sua vida é maior do que aquele que está lá no mundo. A última palavra é dele. E Paulo está dizendo: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Como se Deus por nós rogasse. Deus ouve a sua oração. Que interessante. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Paulo está dizendo: você tem que se reconciliar. Ainda tem chance. A porta da graça está aberta. Não está? O tal do Noé lá no mundo antigo, pregando, catando o martelo, o serrote, o facão, o machado, os seus filhos construindo a porta da arca, né? E mandando o povo zombando de Noé, zombando. Deus vai mandar um dilúvio, vai chover. Até aquele momento não havia chovido na terra, você sabe disso? Não havia chovido na terra. Até os dias de Noé não tinha caído uma gota de chuva na terra, porque a Bíblia fala que Deus fazia soprar um vapor por baixo da terra,
para irrigar toda a terra. A terra é irrigada pelo próprio Deus. Eles acharam loucura a mensagem de Noé. Eles não creram. A Bíblia fala que quando Noé construiu a arca, 100 anos construindo aquela arca, foram 100 anos, Deus queria reconciliar os ímpios, eles não quiseram, tiveram 100 anos de tempo. Começou a chover, Noé, seus 3 filhos, as noras e sua mulher entraram na arca. E a Bíblia fala que o dirigível começou a andar sobre as águas. Começou a andar. E a Bíblia fala que o povo clamando, e Noé vendo aquele povo clamar. A Bíblia fala que Noé fechou a porta e Deus, olha o que Deus fez. Deus selou por fora. Deus colocou selo, sabe por quê? Porque Noé ia abrir a porta. O coração de Noé ia amolecer. Ele ia abrir e alguns iam entrar e se salvar. Mas quando Noé entrou, Deus fechou para que ninguém abrisse. Eu quero dizer uma coisa para você: a porta está aberta, mas Deus vai fechar. A porta é o Senhor Jesus Cristo, e esta porta vai se fechar. E quando ela se fechar, aí não adianta mais. Quando você estiver nas garras dos bichão lá, não adianta você gritar. Você vai querer se livrar, mas não vai ter jeito. Às vezes a pessoa vai até estar vendo as pessoas aqui, mas não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vai gritar pelo pai, pela mãe, pelo avô, não vai ter jeito. Aí já é, meu filho. Aí a alma já cata, já leva. O corpo, os restos mortais vai lá para a terra. Mas a alma. Então, é um momento de você reflexionar que ainda dá tempo. Hoje dá tempo, amanhã a gente não sabe. Ou daqui a algumas horas a gente não sabe o que vai acontecer. Para nós finalizarmos, o verso número 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado? Cristo. Ele fez pecado por nós. Ele levou o meu pecado e o seu na cruz. Fez pecado por nós. Para que nele, em Cristo, fizéssemos feito justiça de Deus. Eu quero te informar uma coisa: não existe justiça na sua vida. Não vem com historinha não que você não é bom. Está escrito aqui: não tem justiça. Nenhuma obra há na minha vida para eu ser salvo. Eu sou insuficiente. As minhas obras não me garantem salvação, porque eu não tenho obras de salvação. Mas a Bíblia fala claramente: aquele que não conheceu o pecado, que é Cristo, se fez pecado por nós, levou os nossos pecados na cruz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça só há no Senhor Jesus Cristo. Em mais ninguém. Então se apegue a Ele nesta noite. Eu fui bem claro, irmãos? Vocês entenderam? Glória a Deus. Que Deus abençoe o ministério de vocês. Que esse ministério cresça, que ele prospere, que esse ministério fecunde e que dê muitos frutos para a obra de Deus. Vamos orar ao Senhor.